No Saber Direito desta semana, o professor André Bittencourt atualiza seus conhecimentos na teoria e na prática sobre como requerer benefícios por incapacidade na Previdência. No curso são explicados conceitos, requisitos, petição inicial, provas de incapacidade e o valor dos benefícios. Olá, mais uma vez é um prazer estar aqui com cada um de vocês falando sobre benefícios por incapacidade. Meu nome é André Bittencourt e vou estar conduzindo você nessa jornada e nesta aula a gente vai falar sobre provas para fins de aferição de incapacidade nos benefícios junto ao regime geral de previdência. Se você ainda não nos conhece, nos acompanhe e querendo, temos aí a nossa obra, Manual dos Benefícios por Incapacidade Laboral e Deficiência, já na sua 4ª edição, onde a gente trata de todas essas questões que estamos levantando aqui e tantas outras. Então, fica aí o convite. Quando a gente vai falar de provas para fins de benefício por incapacidade, seja junto ao processo administrativo que se inicia lá no INSS, seja depois no processo judicial, sempre nós vamos ter que enfrentar uma perícia. Será que sempre? É uma regra hoje no Brasil, quando falamos de benefício por incapacidade, se colocar a necessidade de realização de perícia. E alguns até dizem, não, a prova para fins de incapacidade é a perícia. No INSS ela é realizada por uma categoria de peritos médicos federais e na Justiça ela é realizada por peritos conveniados, peritos que são nomeados pela autoridade judicial para fazer a aferição da incapacidade. Porém, se nós observarmos o artigo 472 do Código de Processo Civil, nós vamos verificar que não é sempre que a prova pericial será necessária. Na verdade, a prova pericial, ela vem justamente para quê? Para trazer ao juiz um conhecimento que ele não tem. Como o tema é um pouco específico, foge do conhecimento daquele magistrado, ele necessita de uma pessoa com conhecimento técnico suficiente para aferir se aquela determinada situação acontece ou não. Nos benefícios por incapacidade, nós vamos precisar de um profissional para aferir se aquela patologia que de repente está instalada em uma determinada pessoa o incapacita ou não para o seu trabalho. Logicamente, nós vamos ter outras espécies de peritos aí funcionando na justiça. Se, por exemplo, eu estiver discutindo, de repente, um erro na construção de um edifício, eu vou ter que chamar um perito para ver se efetivamente esse erro aconteceu e aí vai ser um engenheiro. Então, nunca teremos a necessidade de somente um tipo de perícia. Vai depender do que está se discutindo no caso concreto. Pode ser que o perito seja um médico, um engenheiro e por aí vai. Mas aqui no nosso universo será realizado, então, por médicos. Mas, como eu falei para vocês, o CPC estabelece que, se a prova já estiver constituída em um determinado sentido, poderá ser dispensada a perícia. E é muito lógico que assim o seja, porque se eu falei para vocês que o juiz necessita de um perito quando ele não tenha conhecimento técnico sobre determinada situação e ele tem dúvidas sobre a existência de algo, aí ele nomeia o perito para que o perito venha e traga a informação, num determinado sentido. Se eu tenho num processo judicial a prova inequívoca da existência da incapacidade, no que diz respeito aos benefícios que a gente está aqui estudando, eu não precisaria de um perito funcionando para dizer ao juiz aquilo que outras provas já estabelecem. Imagine que eu tenho uma situação onde um cidadão sofreu um acidente automobilístico e ele ficou tetraplégico. Será que eu preciso de um perito para aferir que aquela pessoa que agora, infelizmente, está passando por essa situação, está incapacitado para realizar a sua atividade laborativa, que ele não pode, de repente, mais ser um motorista, um frentista, um açougueiro, seja lá o que for? Me parece que a prova já está pré-constituída. Me parece até que eu poderia fazer uso de outros dispositivos do Código de Processo Civil, como, por exemplo, um instituto da tutela de evidência. O próprio Código
já diz, olha, quando a tutela for evidente, ela já pode ser deferida desde logo pela autoridade judicial. E me parece que, no caso do exemplo, uma pessoa que está tetraplégica, é evidente que ela está incapacitada. Então, não só eu poderia dispensar a perícia, como ainda eu poderia conceder desde logo o benefício, mesmo durante a tramitação do processo judicial. Esse dispositivo do Código de Processo Civil existe justamente para isso. Por que eu estou falando isso já desde logo? Porque no Brasil, hoje, se enfrenta um problema de grandes proporções no que diz respeito à perícia. Muitas vezes isso começa já no próprio processo administrativo junto ao INSS. Infelizmente, há falta de servidores para atender toda essa demanda e tudo isso acabou sendo também impulsionado, né, por conta da Covid-19. E aí, quando a gente traz essa questão para o universo judicial, nós temos hoje um problema orçamentário muito grande. Em todas as regiões, nas 5 regiões da Justiça Federal, nós temos falta de verba para pagamento das perícias. Muitas vezes, já no meio do ano, não há mais orçamento para fazer o pagamento aos peritos. E aí o perito trabalha o segundo semestre sem receber, para só no ano seguinte, quando vier a dotação orçamentária, ele poder receber os valores do ano que se passou e continuar fazendo ali o seu trabalho. E esse problema vem trazendo diversas dificuldades na tramitação dos processos. Há debates na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, tendência de novas leis para tentar disciplinar essa questão. Quem é que tem que pagar essa perícia? Como é que nós vamos resolver esse problema? Para mim, uma das grandes possibilidades de resolver o problema seria uma situação de racionalidade na gestão dos benefícios por incapacidade. Ou seja, fazer perícia quando ela efetivamente for necessária. Fazer perícia naquelas situações onde efetivamente há dúvida e não naquelas em que a prova já está pré-constituída em um determinado sentido. Então, isso também já nos demonstra que não só a prova técnica, ela não é a única do processo, como também ela não é sequer obrigatória. Cada caso é que vai determinar a necessidade ou não de realização de perícia e também vai determinar, né, os reflexos daquele ato pericial. Ok? Agora, fica claro também a necessidade de sempre buscar outros elementos de prova. Mas aqui, para a gente fechar esse primeiro momento da nossa aula, eu gostaria que você anotasse e prestasse muita atenção na hora em que você tiver que trabalhar com esse tipo de caso, se efetivamente você não está diante de uma daquelas situações que podem afastar a necessidade da realização de perícia e fazer o pedido, então, ao juiz que dispense a perícia, aplique o Código de Processo Civil e o feito, então, terá a sua continuidade sem que você tenha que esperar a realização da perícia e até utilizar a verba pública de uma maneira que não é a mais eficiente se a prova já está ali realizada. Esse tipo de pedido pode ajudar em muito o judiciário a, pelo menos, minorar este problema que vem enfrentando com relação à prova pericial. Ok? Então, fechado este primeiro parênteses, vamos agora falar das outras provas, do que efetivamente eu posso trazer para demonstrar a situação incapacitante. Quando a gente fala de provas, como eu já disse, o Código de Processo Civil vai disciplinar que prova é tudo em direito admitido, né, que não seja imoral e nem ilegal. Isso também vai servir já no processo administrativo. E o correto até, como o processo judicial será uma consequência do processo administrativo, se eu precisar ajuizar uma demanda, isso vai se dar por quê? Porque primeiro eu tive a obrigação de comparecer junto ao INSS para pedir meu benefício e ali houve um erro da administração ao indeferir o benefício, ou pelo menos um suposto erro. Justamente por esse suposto erro é que eu vou ao judiciário pedir para que se corrija aquela ilegalidade. Então, é muito importante que, podendo, o cidadão já compareça junto ao INSS munido de toda a documentação necessária. Toda a documentação que possa comprovar a existência
de uma incapacidade. Porque tudo isso será prova já no processo administrativo e quando eu for formar o processo judicial, tudo isso já vai estar inserido no debate. Muitos pedidos de benefício por incapacidade trazem como prova atestados médicos. Atestado médico pode ser um elemento de prova, mas eu digo para vocês que, podendo, não utilize. Ou utilize de forma complementar. O problema é que muitas vezes as pessoas comparecem ao INSS ou vão distribuir uma demanda judicial munindo o processo apenas com atestados médicos. A única prova que ele está trazendo está nesse universo de atestado médico. Por que eu estou falando para vocês que, de repente, não seria viável ou não seria de bom alvitre trabalhar com um atestado médico? Porque quando você vai estudar a legislação médica, você vai descobrir que atestado médico não faz prova nem para o passado, nem para o futuro. O valor probatório de um atestado médico, ele é muito baixo, porque também ele não tem uma vinculação científica. O médico, quando te dá um atestado, ele não está dizendo ali algo baseado em estudos científicos. Então, ele, por exemplo, vai dizer, olha, o André está aqui incapacitado no dia de hoje, não pode trabalhar e deve ficar 48 horas em repouso. Parece que ele está aí com sintomas da Covid. Veja, ele não fez sequer ainda o exame. Ele não está diante de informações para formar uma convicção em cima de determinada situação. Então, diz, olha, me parece que o André aqui está com Covid, deve ficar atestado pelo período X, né, para que não contamine as demais pessoas. Se não tem vinculação científica, se é algo como, me parece que, quando a gente traz isso para o universo das provas, me parece muito claro que não é uma prova muito robusta. Quando você está conversando com um amigo sobre um determinado assunto, mesmo que seja na mesa de um bar, e ele te faz uma afirmação e você diz, tem certeza? E ele diz, olha, parece que sim. Você vai olhar para ele e vai dizer, não. Então, você não tem razão em nada do que você está falando. Você não tem certeza do que você está dizendo. Se você não concorda com o seu amigo, na mesa de um bar, uma determinada informação que ele traz, onde ele acha que a situação é daquela forma que ele está lhe trazendo, quanto mais num processo judicial, onde você tem o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito. André, mas afinal de contas, o que eu devo levar então para o processo administrativo e judicial, já que você falou que o atestado não é lá uma prova muito convincente? Bom, eu vou ter várias outras situações que eu posso e devo apresentar, se eu tiver a posse delas, no processo administrativo e no processo judicial. Você vai, por exemplo, correr atrás de exames. Esses exames podem ser de imagem, exames de sangue, porque os exames são feitos analisando determinada situação e a conclusão deste exame vem sob a forma de quê, muitas vezes? Principalmente nos exames de imagem. Vem sobre a forma de laudo. Então, vem um laudo dizendo, olha, se constatou tal situação no exame de imagem e situações como esta, a literatura médica entende que pode estar ocorrendo esta e esta situação. Então, o laudo, a grande diferença de laudo e de atestado é que laudo médico tem uma vinculação científica. Há um estudo mais aprofundado sobre aquela determinada situação. E, ademais, numa situação de exame de imagem, por exemplo, a imagem já informa que determinado fato está ocorrendo. O perito, o juiz, vai poder olhar aquela imagem e verificar. Então, se, por exemplo, você está buscando um benefício por incapacidade, porque aquela pessoa está perdendo a acuidade visual, eu tenho um exame de imagem, de campimetria, que identificou perda de acuidade visual. Então, eu já tenho um exame que detecta perda de acuidade visual. O médico, meio intrigado com a forma como está se dando essa perda de acuidade visual, pede uma tomografia.
Quando vem o resultado dessa tomografia, se descobre que a pessoa está com um tumor cerebral. E esse tumor está pressionando o nervo óptico, está acarretando essa perda da acuidade visual. Ao você colocar essas informações no processo, tudo isso com imagem, com laudo, o juiz ele vai poder analisar e verificar, olha, realmente essa pessoa está com um tumor cerebral. Está aqui o exame de imagem realizado. Se identifica aqui e o laudo ainda coloca que esse tumor tem tantos centímetros ou milímetros, né? Seja lá o tamanho que aquele tumor venha a ter. E que esse tumor está pressionando o nervo óptico. E que isso está acarretando a perda visual, que também está comprovada aqui pelo exame de campimetria. E aí aquele determinado trabalhador que está buscando o benefício por incapacidade, ele, por exemplo, trabalha numa fábrica onde ele tem que fazer ali movimentos onde ele pode colocar em risco, pode passar a sua mão em uma máquina e de repente perder ali o dedo, ou ele é um motorista. E aí a acuidade visual, ela é muito necessária na realização daquelas atividades. Ele pode também trabalhar dando manutenção em linhas de alta tensão. Como é que uma pessoa que está perdendo a acuidade visual vai poder, de repente, continuar trabalhando, dando manutenção em linhas de alta tensão? Então, eu trouxe um laudo médico, onde a imagem me faz constatar uma determinada situação e onde eu tenho um laudo baseado em estudos científicos indicando uma certa realidade. Então, um laudo médico já é muito mais eficaz como valoração de prova, como prova a ser valorada pelo juiz para identificar uma determinada situação. Mas não só o laudo médico é importante. Eu posso também buscar, junto às unidades de saúde onde aquela pessoa foi atendida, todos os documentos que estão arquivados ali. Ou também, se ele é atendido somente em um consultório, eu posso pedir ao médico que o atende para apresentar toda a documentação, pelo menos uma cópia de toda essa documentação. Então, provas, gente, para fim de incapacidade, vai ser laudo médico, vai ser prontuário médico, porque no prontuário vai estar descrita a história clínica do cidadão. De repente, eu vou ter ali todo o avanço daquele quadro clínico, quando começou aquela doença, se ela avançou, se ela teve ali quadros de melhora, se teve situações de crise, qual foi o tratamento proposto, há quanto tempo aquele tratamento está sendo levado a efeito. Então, o prontuário médico, ele também é muito importante. Receituário. Receituário vai ser muito importante, porque, de repente, eu posso ter uma situação onde a incapacidade decorra não da patologia em si, mas do efeito colateral daquela determinada medicação. Imagine que a pessoa trabalha numa situação onde ela tem que ter uma atenção redobrada. Ela é um motorista de caminhão, ela trabalha como operador de tráfego aéreo e ela está tomando uma medicação que lhe causa sonolência excessiva, que lhe causa perda de acuidade visual, que lhe causa a possibilidade de alucinações. Tem vários remédios que, quando você vai olhar na bula, como efeitos colaterais, existem situações como estas. E algumas, se você perceber hoje nas bulas, elas dizem, olha, situações raras, situações pouco comuns, situações muito comuns. E pode ser que aquela medicação tenha como efeito colateral muito comum uma situação completamente incompatível com aquela atividade. Como que você vai deixar, por exemplo, uma pessoa operando o tráfego aéreo se ela pode ter ali sonolência excessiva? Logicamente, é incompatível. Então, o receituário médico pode ser importante para situações como essa. Além disso, o receituário médico também pode ser importante para fazer prova de uma outra situação. Você vai encontrar em determinadas demandas um debate que diz mais ou menos assim, olha, esse cidadão ele já tem essa patologia há alguns anos, ele vem sendo medicado, ele está diante de um tratamento conservador, portanto ele não está incapaz, ele tem a doença, mas o tratamento está surtindo efeito. Só que quando você pega os receituários ao longo do tempo, você descobre o quê? Que, por exemplo, no último ano, foi modificada a medicação. Às vezes, mais de uma vez, houve aumento significativo de dosagem. Ora,
são situações que indicam que, embora eu esteja diante de um tratamento conservador, a doença está se agravando e que a medicação não está surtindo efeitos. E isso pode estar aliado a outras informações. Você pode demonstrar que está havendo um agravamento do quadro clínico, o exame de imagem te diz isso, o receituário te diz que a medicação não está surtindo efeito, porque você tem mudanças reiteradas em dosagens, aumento de dosagem, e tem uma declaração do médico de que aquela situação deverá ser corrigida ou poderá ser corrigida por cirurgia. Se você não buscar as provas da maneira correta, o perito pode olhar e dizer, olha, está só no tratamento medicamentoso e, portanto, conservador. Só que, quando as provas são analisadas dentro do seu conjunto, olha a diferença. Tudo bem, ele está tomando uma determinada medicação, mas eu tenho um exame de imagem que indica avanço, eu tenho o próprio receituário que indica que a medicação não está controlando os problemas decorrentes daquela patologia e eu tenho uma declaração que diz que aquela situação somente será corrigida por cirurgia. Está vendo como deixar tudo na mão de uma perícia pode ser muito perigoso? Como eu tenho que buscar esses outros elementos de prova e todos esses elementos de prova estão arquivados onde? Nos hospitais, nas unidades de saúde, onde o cidadão é atendido. E o Código de Ética Médica diz que estes documentos ficam de posse das instituições médicas, porém, o paciente pode requerer a qualquer momento. Então, ele pode fazer a retirada desses documentos ou então dar a procuração para que o seu advogado o faça. Por isso que eu digo, quando estiver atendendo um caso de benefício por incapacidade, você que já é advogado ou que venha a ser advogado, sempre pergunte para o cidadão, onde o senhor vem fazendo o seu tratamento? Ou, se vem fazendo em mais de um local, me diga todos os locais por onde o senhor já passou. Por quê? Porque eu vou ter que me dirigir até esses locais para solicitar a cópia desses documentos que estão lá arquivados, para que eu possa entender todo o universo que eu tenho de provas e verificar o que eu vou inserir no processo administrativo e depois no processo judicial. Então, nós vimos aqui que atestado não faz lá, né, uma situação comprobatória muito aprofundada, muito efetiva. Posso até trazer, mas de forma complementar a outros elementos de prova. Devo buscar, então, laudos médicos, exames de sangue, exames de imagem, que já vão me trazer uma outra realidade. Vou trazer também o quê? Prontuários médicos, falamos, receituários médicos. E não para por aí. Tem outras provas que eu ainda devo buscar junto à rede pública ou à rede privada para trazer como prova para fins de comprovação de incapacidade. Hoje, acontece muito uma situação que se denomina limbo trabalhista previdenciário. O que é isso? O cidadão, ele sai, tem um afastamento lá do seu posto de trabalho, porque de repente tem uma situação incapacitante, vai ao INSS e o INSS diz que não há incapacidade. Ele volta para a empresa e o médico do trabalho faz uma análise e diz, olha, você não pode voltar. Essa patologia que você tem é totalmente incompatível com a atividade que você exerce. Eu já vi situações, por exemplo, de pessoas que trabalham em pedreiras, na atividade de marroeiro, uma atividade altamente desgastante. Então, se dinamita, né, a parede da mina lá, e aí aquelas pedras então caem e esse marroeiro vai dar marretadas nas pedras para fazer com que as pedras, né, fiquem de um tamanho menor a fins de comercialização. Você já deve imaginar como é que se dá essa atividade. Um cidadão o dia inteiro com uma marreta, com uma bigorna gigantesca na ponta, né, dando lá seguidas marretadas naquela pedra. Vai trazendo uma série de problemas, né, coluna, punhos, braços, e aí ele começa a ter situações de afastamento. Muitas vezes ele vai ao INSS e o INSS dá alta depois de um determinado período de benefício ou indefere o benefício, dizendo que ele não faz jus. Ele volta para a empresa, então,
E o médico do trabalho analisa e diz, olha, você está com problemas severos na coluna, nos punhos, você já perdeu força física, você não tem mais agarradura, você não tem mais precisão nos seus movimentos. E, logicamente, que essas situações vão propiciar, de repente, um acidente. Podem propiciar um acidente do trabalho, onde ele, com ali perca de precisão dos movimentos, ele pode vir a acertar, por exemplo, uma outra pessoa, ou até mesmo ele pode vir a dar uma marretada em algum lugar do seu corpo e ter uma situação completamente de perda de membros até, que vai lhe acarretar situações mais nefastas ainda para o futuro. Então, o médico do trabalho, sabendo tudo isso, ele faz o exame e diz, olha, não há essa possibilidade de retorno. E aí o cidadão fica sem benefício e, às vezes, sem a realização da atividade. Bom, mas o que eu quero aqui dizer para vocês é que este médico do trabalho, ele vai estar emitindo ali um atestado de saúde ocupacional, que muitas vezes é um documento importante para se apresentar no processo previdenciário depois. Porque você vai estar discutindo o quê? Você vai estar discutindo que o INSS errou ao indeferir o benefício ou a dar alta. Como eu falei para vocês já nesses nossos estudos, você tem que comprovar a incapacidade para o exercício da atividade habitual do sujeito. E aí você tem um documento emitido pelo médico do trabalho que conhece aquela realidade, coisa que o perito às vezes não conhece. Conhece efetivamente a realidade daquele local onde o cidadão trabalha e está dizendo de forma fundamentada que é incompatível a patologia com o tipo de atividades que ele tem que exercer naquela realidade. E aí, então, você vai poder confrontar o laudo e questionar o juízo. Olha, excelência, embora o INSS alegue aqui a possibilidade de retorno, olha a realidade trazida pelo médico do trabalho. Totalmente incompatível com aquela desenhada pelo perito do INSS, por exemplo. E aí o magistrado vai valorar estas provas. Você pode pedir junto à empresa também, o segurado pode pedir, ou se você estiver atuando como advogado, o juiz pode pedir, porque hoje o Código de Processo Civil possibilita de maneira expressa e efetiva a atuação de ofício do juiz na busca da verdade. E se o juiz ainda está meio em dúvida, o laudo disse uma coisa, os documentos que a parte apresentou dizem outra, e ele está em dúvida sobre a realidade laboral, se há uma incompatibilidade ou não da patologia com aquela realidade laboral. Ele pode, então, de ofício, determinar o quê? Que a empresa envie aos autos o PPP. André, o que é PPP? Perfil Profissional Profissiográfico. É um documento onde a empresa informa a atividade que o cidadão exerce, se ele está exposto ou não a agente nocivo, se ele apresenta lá uma postura favorável ou desfavorável. Isso é muito utilizado para fins de reconhecimento, de exposição a agente nocivo, para fins de reconhecimento de tempo especial. Aquela aposentadoria onde você, de repente, consegue o seu benefício em tempo reduzido, justamente porque você está exposto a um ambiente do trabalho com exposição a agentes nocivos, às vezes cancerígenos. Ele não costuma ser muito utilizado para fins de benefício por incapacidade, mas ele deveria ser. Por quê? Eu posso ter, por exemplo, um debate onde se discuta uma questão postural, favorável ou desfavorável. E lá há um campo onde se coloca se a postura é favorável ou desfavorável. E, sobretudo, a correta descrição da atividade. Porque muitas vezes nós verificamos perícias onde o perito diz assim, olha, o cidadão tem uma patologia X, esta patologia realmente apresenta determinadas características importantes. E ele efetivamente não poderia realizar atividades onde ele tenha que caminhar grandes distâncias, onde ele tenha que fazer carregamento de materiais, ele tenha que fazer o movimento de agarradura e pinçamento, mas no local onde ele exerce a atividade, ele não tem que realizar, onde ele exerce seu trabalho, ele não tem que realizar essas atividades. E o PPP pode justamente comprovar na descrição da atividade que aquilo que o perito está falando, que é incompatível com a patologia que ele apresenta, efetivamente está inserido no universo laboral dele, porque o PPP
ao descrever as atividades, de repente vai trazer que ele tem que caminhar distâncias, que ele tem que fazer força física, faz o movimento de pinçadura e agarramento, e aí você vai poder dizer, olha, excelência, está aqui a prova de que tudo aquilo que o perito diz que ele não pode fazer, embora o perito tenha achado que não existisse na realidade laboral dele, o empregador comprova que existe. Porque a perícia feita pelo médico não entra no contexto do meio ambiente do trabalho, embora devesse entrar. O Código de Ética Médica tem diversas situações onde se determina a atuação em um determinado sentido pelo médico. E o próprio Conselho Federal de Medicina, além do Código de Ética Médica, edita portarias, resoluções, onde ele determina determinadas circunstâncias que os médicos devem observar. E a Resolução 1448 de 98, por exemplo, no seu artigo 6º, diz que o médico deve conhecer, quando ele vai analisar questões previdenciárias, o processo produtivo da parte. Ele deve investigar como efetivamente a atividade se realiza, mas infelizmente ele não o faz. Em muitas situações. Em tantas outras, a gente percebe que o perito acaba analisando esses pontos. Mas sempre que possível, traga essas informações para os autos. Então, o atestado de saúde ocupacional e o PPP podem ser documentos importantes para se verificar a realidade, como efetivamente a questão ocorre dentro daquele determinado ambiente do trabalho. Além disso, nós vamos ainda ter situações onde eu posso fazer a comprovação de determinados fatos, porque, veja, prova é algo que existe para comprovar a existência de um fato. Na petição, que nós veremos ainda em outra aula, você esclarece quais foram os fatos. E aí você junta à sua manifestação a prova daquele determinado fato que você está dando como verdadeiro, como ocorrido. E aí, você, ao trazer esses fatos, pode, muito bem, ter situações onde você queira provar a existência deste fato por prova testemunhal. Mas, André, incapacidade se prova por testemunhas? Pode ser que eu não esteja querendo provar capacidade e incapacidade. Eu quero escutar a testemunha justamente para quê? Para que ela traga ao juiz a realidade laboral, para que ela traga ao juiz uma outra realidade que ela viu acontecer. André, não estou entendendo muito bem. O que você está querendo provar com testemunhas dentro desse universo de incapacidade? Vamos imaginar que a discussão agora passa a ser o ambiente do trabalho. Ele fica efetivamente em pé, ele fica sentado, ele anda grandes distâncias, ele carrega peso, ele não carrega peso. Ou seja, o que efetivamente ele faz no exercício da sua atividade laborativa? Como eu disse, o perito muitas vezes não esmiuça esses pontos. Se o perito não esmiuça e você precisa deles para demonstrar uma realidade, será que não seria de bom alvitre levar ao juiz o conhecimento daquilo por um outro profissional que exerce atividade naquele mesmo local e que conhece o que efetivamente acontece naquele meio ambiente do trabalho? Será que, por exemplo, um outro trabalhador não pode então informar ao juiz, olha, não, ele trabalha em pé, ele carrega peso, ele tem que andar grandes distâncias. Olha, inclusive, depois que ele começou a fazer esse tratamento, eu já presenciei tais e tais situações. Como, por exemplo, no caso da sonolência excessiva, olha, teve uma determinada situação que quase aconteceu um acidente. O colega lá é que teve que chamar a atenção dele. Às vezes, você pode até entrar em contato com a empresa para ver se efetivamente ele já não foi penalizado. Sofreu uma advertência, por exemplo, por uma determinada situação. E você conseguir comprovar que aquela situação tem relação com o tratamento que ele está fazendo. Doenças que envolvem, por exemplo, problemas psiquiátricos. Eu já vi processos onde a testemunha foi ouvida justamente para trazer ao juiz
pontos que estavam ali um pouco obscuros. O cidadão foi diagnosticado com esquizofrenia. O perito fez o ato pericial sem levantar alguns pontos que o advogado da parte julgava importantes. E pelas características da doença, muitas vezes, você vai ter situações onde o cidadão, no momento da perícia, está com a polaridade positiva. A esquizofrenia, ela traz, muitas vezes, situações onde a pessoa altera o humor. Então, ele pode estar com uma alegria excessiva, com uma tristeza excessiva, ou ele, de uma hora para outra, passa a ficar nervoso. E aí, foi, então, solicitada a prova testemunhal. E a prova testemunhal demonstrou ao juiz que realidade. Olha, excelência, o seu João, ele efetivamente é uma pessoa muito trabalhadora, muito querida, inclusive, no meio ambiente do trabalho. Todos gostam muito dele. Mas, de uns tempos para cá, ele começou a ficar um pouco estranho, um pouco alterado. E me parece que depois, ao procurar ajuda médica, se descobriu que ele estava passando por um problema. E lá na empresa, de uns tempos para cá, ele vem apresentando situações que trazem um pouco de transtorno, não só com relação a colegas, como também com relação a clientes. Esses dias ele acabou agredindo verbalmente um cliente, porque o cliente reclamou do seu atendimento. Ele, de repente, passa a tratar mal colegas sem nenhuma justificativa. Ele grita, ele sai correndo, ele abandona o posto de trabalho e a gente tem que sair buscando para verificar onde é que efetivamente ele está, e às vezes a gente descobre que ele foi para casa ou está escondido em um determinado lugar. Situações que a perícia não tinha conseguido estabelecer. E a prova testemunhal pode justamente vir para suprir essa dúvida. No outro caso, só para vocês entenderem o que essas provas efetivamente podem trazer ao juiz, se debatia o seguinte ponto. Era um montador de imóveis que tinha problemas na coluna. E aí o perito dizia, olha, ele efetivamente tem problemas na coluna. E são problemas importantes. Mas esses problemas trariam dificuldade para a realização da sua atividade laboral se ele tivesse que carregar peso. Mas não é o caso. Ele relatou aqui que ele é montador de imóveis, mas ele trabalha numa determinada empresa aí do Brasil, e essa empresa, todo mundo sabe, trabalha com material aglomerado, leve e de fácil manuseio. Esse era o termo que estava colocado até no ato pericial. E aí, em conversa com o trabalhador, ele dizia, olha, mas o problema é que eu, como montador de imóveis, ajudo a carregar o caminhão, chega na casa das pessoas, eu ajudo a descarregar o caminhão. Às vezes tem 2, 3 caixas, porque a pessoa comprou tudo, tem 3 quartos a casa, tem 2 guarda-roupa, 3 guarda-roupas, tem sofá, tem geladeira. E eu e meus colegas é que descarregamos o caminhão. E a gente tem que fazer força lá, doutor. E muitas vezes não cabe no elevador, a gente tem que subir o prédio lá, tantos andares, carregando aquilo pela escada. Essa realidade, muitas vezes, não é trazida no laudo pericial. E muitas vezes não é trazida nem pelo advogado, e deveria ser trazida, porque, afinal de contas, o juiz vai julgar os fatos para chegar à conclusão da existência ou não da incapacidade. E então, a prova testemunhal foi fundamental para demonstrar ao julgador esta realidade que não estava sendo trazida pelo médico perito. E aí foi possível o esclarecimento ao juiz. Olha, excelência, na verdade sim, ele carrega caminhão, ele carrega caixas que contêm lá os materiais para montar um guarda-roupa. Ele chega na casa das pessoas e ele ajuda a descarregar o caminhão, sofá, geladeira, o que tiver. E às vezes ele passa o dia todo, ajoelhado, de cócoras. Por quê? Para montar o guarda-roupa tem que montar as partes de baixo do guarda-roupa. Elementos de prova que, juntamente com os demais elementos, podem dar ao julgador a existência da incapacidade. Então veja quantos elementos de prova eu já trouxe aqui para vocês, que não estão somente naquele primeiro universo da prova pericial.
Eu sei que alguns de vocês devem estar se perguntando agora, mas André, você falou para a gente trazer documentos como, por exemplo, laudos, exames, receituários, prontuários, mas a grande maioria das pessoas atendidas pelo INSS nesse universo são pessoas pobres, atendidas pela rede pública de saúde. Eu sei disso. Mas, regra geral, as pessoas que apresentam uma situação incapacitante, elas vão estar dentro de dois universos. Ou aconteceu uma situação recente, traumática, um acidente, um infarto, a pessoa se sentiu mal, foi para o hospital, descobriu que já estava com um câncer em um estágio um pouco avançado e por isso se sentiu mal. Então, eu tenho um evento recente, traumático, onde a pessoa precisou ir para um hospital e aí essas situações vão ficar todas comprovadas, materializadas ali, né, naquela unidade hospitalar e vão poder ser utilizadas, então, no processo. Ou ainda eu vou estar numa situação onde a pessoa tem uma patologia já há um certo tempo e vem sendo acompanhada, mesmo que muitas vezes acompanhadas não da forma que a gente gostaria pela rede pública, mas ela tem um acompanhamento. E essa documentação está toda arquivada lá nos hospitais que fazem o atendimento, que compõem a rede pública. E muitas vezes vocês vão se surpreender. Por quê? Porque ele pode estar sendo atendido por um hospital privado que tem um convênio com a rede pública. E hospitais de ponta, hospitais de referência. E esta documentação que vai estar lá arquivada vai demonstrar de maneira inequívoca a existência da incapacidade. Mas, sobretudo, o fato de serem emitidos pela rede pública podem mais ajudar do que atrapalhar. Um dos fundamentos dados em sentenças e acórdãos que envolvem benefícios por incapacidade na hora de fazer a valoração da prova, quando se discute que, de repente, o juiz está levando em consideração o laudo pericial em detrimento de outros elementos de prova, é que, olha, a perícia, ela é equidistante das partes e ela é feita por um perito de confiança do juízo. Por isso que eu estou levando em consideração ela e não as outras provas. Agora, preste atenção. Quando um juiz vai dar uma sentença, num processo de benefício por incapacidade, ele até pode levar em consideração a perícia como a melhor de todas as provas. O que ele não pode é deixar de mencionar as outras. É não fazer a valoração da prova. Ele tem que passar por todas as provas e dizer, olha, eu estou deixando de levar em consideração aquelas porque eu entendo que elas não merecem um valor probatório mais robusto por conta dessas situações e dizer quais são. Por outro lado, a prova pericial, ele pode fundamentar dessa forma. É feita por um perito equidistante das partes e de confiança do juízo, especialista na área do conhecimento, que trouxe de forma inequívoca a inexistência da incapacidade. Porque se ele não fizer esse caminho, se ele falar só da perícia e, havendo outras provas, ele não mencioná-las, a sentença está omissa e merece embargos de declaração para que ele, então, traga os pontos omitidos e faça a correta valoração da prova. Mas por que eu disse que vai mais ajudar do que atrapalhar eu estar diante de documentos emitidos pela rede pública de saúde ou por hospitais conveniados à rede pública de saúde? Porque se o juiz diz que está levando em consideração a prova pericial porque ela é equidistante das partes, muitas vezes ele também diz que, por outro lado, as provas apresentadas pela parte são unilaterais. Será que são unilaterais? Porque se elas são emitidas pela rede pública de saúde, elas são emitidas pelo SUS. O SUS compõe o sistema de Seguridade Social. Seguridade Social compõe Previdência, Assistência e Saúde. Então não é um documento unilateral, é um documento equidistante das partes. É um documento emitido pela rede pública, pelo sistema de Seguridade Social, por um servidor que goza de fé pública, que indica uma situação diferente, discrepante daquela inserida no laudo pericial. Então, a valoração da prova, se estiver sendo realizada de forma a indicar esses documentos emitidos pela rede pública como unilaterais, dando a eles um valor menor, essa valoração está incorreta.
Porque, assim como a perícia, esses documentos são equidistantes das partes. E mais, emitidos pelo sistema de seguridade social por um servidor que goza de fé pública. Me parece que isso aumenta sobremaneira a valoração da prova. E veja que o próprio decreto 10.410, que veio alterar o decreto 3.048, André, o que são esses decretos aí? O decreto 3.048 é o regulamento da Previdência Social. Nós temos a Lei 8.213, que regulamenta o plano de benefícios, a Lei 8.212, que fala das contribuições para o financiamento da Seguridade Social. Nós temos o decreto 3.048, que é o regulamento da Previdência Social, e nós temos a instrução normativa, que vai fazer com que, a nível, né, das agências, haja uma regulamentação ainda mais profunda de todo esse conjunto normativo. E o decreto 10.410 foi um decreto que veio em 2020, alterando alguns termos, alguns pontos do decreto 3.048, reformulando, então, o regulamento da Previdência Social. E nesse decreto 10.410, se coloca ali que o INSS, inclusive, pode fazer o confronto de dados com o SUS. E pode fazer isso por quê? Porque justamente é um documento emitido pela rede pública, pelo sistema de seguridade social. Agora, o INSS só pode fazer esse confronto se autorizado pelo segurado. Porque tem o sigilo médico incidindo. Uma coisa é a pessoa apresentar os documentos. É a pessoa se dirigir àquela unidade hospitalar, requerer os documentos para apresentar para o INSS ou no processo judicial. Outra coisa é o INSS, sem autorização da pessoa, pegar os documentos, sendo que ali incide o sigilo médico. Aí não poderia, haveria anulidade. Ok? Então, importante, gente, nós pegarmos esses documentos que estão arquivados na rede pública. E mesmo que fosse na rede privada, o fato de ser emitido por um médico particular não lhe retira a autenticidade. Nós temos que estar muito atentos a determinadas fundamentações judiciais, porque no Brasil vigora a boa-fé objetiva. E parece que em alguns momentos se esquece disso. Se coloca lá, mas esse documento foi feito por um médico particular. E por que ele foi feito por um médico particular? Ele é mentiroso? Certamente que não. A boa-fé objetiva impera. Se há aqui alguma dúvida sobre a veracidade da informação, então se abra uma investigação sobre e se prove que efetivamente é um documento falso, é um documento que traz uma informação falsa. Senão, eu não posso diminuir o valor probatório dele. E para fecharmos, não posso esquecer ainda que eu posso ter fotografias e vídeos anexados ao processo para demonstrar uma determinada realidade. Então, eu posso fazer um vídeo do meio ambiente do trabalho, do local onde a pessoa exerce a sua atividade, para que o juiz efetivamente verifique e chegue à conclusão, olha, me parece que esse local é realmente incompatível com a patologia que essa pessoa apresenta. Eu posso tirar fotos da pessoa e incluir para que o juiz veja efetivamente como é que está a questão clínica daquela pessoa, que às vezes é visível, e que ele, se não houver essas fotos, só vai ter conhecimento de maneira indireta, dentro daquela perspectiva do laudo pericial, ou seja, aquilo que o perito escreveu no laudo pericial. Então, eu posso trazer fotos e vídeos para demonstrar ao juiz como efetivamente a realidade se dá, para que ele possa relativizar e muitas vezes afastar o laudo pericial, coroando então os outros elementos de prova para fins de concessão de benefício por incapacidade. Porque, afinal de contas, como nós vimos, o artigo 493 do CPC diz: o juiz deverá levar em consideração todas as provas que puderem influenciar no resultado jurídico da demanda. Quanto mais provas você apresentar, mais elementos o juiz vai ter para afirmar a sua convicção, mais elementos, de repente, a parte terá para impugnar um laudo pericial que traga uma realidade omissa ou que, às vezes, não retrate o que efetivamente está acontecendo naquele determinado caso concreto. Como vimos, muitos elementos podem ser trazidos, que não só o laudo pericial, para a constatação
da incapacidade. E agora, para ver se vocês conseguiram verificar todas as questões importantes, se vocês entenderam um pouco daquilo que eu quis trazer aqui nesta aula, vamos para aquele momento importante, o quiz. Tenho certeza que você vai acertar todas as perguntas. Então, vem comigo. Somente a prova pericial pode ser levada em consideração para a aferição da incapacidade? Letra A, não. Letra B, sim. Letra C, sim, desde que realizada por perito do INSS. Letra D, sim, desde que realizada por qualquer profissional da área médica. Então veja, já começo provocando vocês. Vou começar pela letra C. Sim, desde que realizada por um perito do INSS. Hoje, na verdade, eles recebem a denominação de peritos médicos federais. O perito médico federal, ele funciona na investigação na autarquia previdenciária. Quando você entra com o pedido de benefício, a perícia é feita, então, junto a um médico perito. E aí, ele vai atestar capacidade ou incapacidade. Mas, em regra, e pela legislação existente hoje, ele apenas funciona no INSS. Ele não pode exercer a sua atividade num processo judicial, por exemplo. Pelo menos não num processo judicial onde a parte tenha passado por perícia junto a ele no processo administrativo. Ele exerce a sua carreira, então, sobretudo, junto ao INSS. Mas há uma legislação tramitando que tenta trazer para o universo do processo judicial o perito médico federal, dizendo que ele também funcionará como perito no processo judicial. Me parece aqui que não seria a melhor via, porque, afinal de contas, ele já faz a verificação no processo administrativo, o segurado entra com o processo judicial justamente para discutir uma eventual falha, uma eventual incorreção na conclusão dada no processo administrativo, e aí no processo judicial, para investigar se efetivamente houve erro ou não, se colocaria a mesma categoria que faz a verificação no processo administrativo. Me parece que a paridade de armas poderia ficar um pouco comprometida. Não seria interessante trazer os peritos médicos federais, no meu humilde entendimento, para fazer essa avaliação também no processo judicial. Então, a letra C, nós já vimos que, embora haja uma legislação a esse respeito, não é a alternativa correta. A letra D vem dizer, sim, desde que realizada por qualquer profissional da área médica. Ela pode induzir você a erro. Ela está dizendo, olha, a prova pericial vai ser levada em consideração, somente ela, desde que tenha sido feito por um médico. Mas nós vimos, passamos toda a aula de hoje dizendo, sim, a prova pericial é uma das provas possíveis, mas nós vimos que há vários outros elementos de prova que devem ser levados em consideração pelo magistrado para dar a decisão final sobre a capacidade e incapacidade. Então, a letra D está errada. E aí, nós trazemos como alternativa correta, então, a letra A. Não é somente a prova pericial que deve ser levada em consideração para a aferição de incapacidade. Pode ser levado em consideração atestados médicos, laudos médicos, exames de imagem, exames de sangue, relatórios médicos, fichas de atendimento hospitalar, prontuários médicos, receituários médicos, atestado de saúde ocupacional feito pelas empresas, PPP, além ainda de fotografias, vídeos e prova testemunhal. O universo probatório é muito mais abrangente do que poderemos imaginar. Tudo isso, gente, vai ficar numa investigação que depende muito, num primeiro momento, do advogado, que deve ser realizada já no atendimento. E aqui eu deixo uma dica para você. Se você está começando agora na atuação previdenciária, ou se você já atua e acha que precisa, de repente, aprimorar a sua investigação inicial, a sua entrevista com o seu cliente, eu indico aqui para você a obra da professora Melissa Follman, Atendimento ao Cliente Previdenciário. Ali, ela, de forma magistral, indica todos os elementos que você deve buscar na investigação para ter a oportunidade de conceder o melhor benefício a cada um dos seus clientes.
Vamos agora ver a pergunta 2, ver se você está antenado, se você entendeu o que eu falei durante essa aula. O que fazer quando a sentença judicial menciona apenas o laudo e deixa de mencionar as outras provas carreadas ao caderno processual? Letra A, incidente de uniformização. Letra B, reclamação. Letra C, embargos de declaração. Letra D, agravo de instrumento. Eu estou aqui no momento processual, então, onde a sentença deixa de mencionar as outras provas. Então, me parece não ser o caso de um agravo de instrumento. Ele é um recurso onde eu estaria em outro momento processual. Incidente de uniformização também não seria o caso, pois ele é um recurso dentro do microsistema dos juizados especiais federais que visa a correta interpretação da lei em sede de direito material. E ali não se pode discutir questão processual e nem matéria de fato. Aqui nós estamos falando de prova, nós estamos falando da aferição da prova. E aí me parece ser norma processual e que também pode estar inserida ali um debate sobre matéria de fato. Então não seria o caso do incidente de uniformização. Reclamação também não seria o caso, embora me pareça que, eu quero reclamar, afinal de contas houve um erro aqui. Reclamação é um instituto que pode ser utilizado no microsistema dos juizados ou também fora dele, mas daí dentro de um contexto muito mais específico para garantir a autoridade de decisões dadas por cortes de uniformização. E aqui nós estamos ainda numa situação onde foi dada a sentença e a sentença não observou a existência de uma determinada prova. Para isso, nós temos o recurso de embargos de declaração, que é justamente para suprir uma omissão, uma obscuridade ou uma contradição daquilo que se encontrava dentro do caderno processual. Então, a letra correta é a letra C. E agora vamos passar para a última pergunta dessa aula. Vem comigo. Qual artigo do CPC traz as regras que devem ser observadas pelo perito? Letra A, artigo 473. Letra B, artigo 499. Letra C, 270. Letra D, 555. O artigo a ser avaliado é o artigo 473 e você, trabalhando com benefício por incapacidade, certamente vai ter que fazer essa leitura, capriche nessa leitura, porque, principalmente quando você precisar impugnar laudos médicos, este é o artigo que você vai ter em mente para fazer a correta impugnação. Com isso, fechamos esta aula e nos vemos na próxima aula, onde vamos falar de petição inicial e as suas peculiaridades. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.